cristianismo matou, mata e vai continuar matando o verdadeiro evangelho. E eu poderia enumerar um monte de motivos para você, mas eu vou enumerar um só aqui neste momento. A gente aprendeu dentro do cristianismo que o importante para Deus são as aparências externas e as performances externas. É aquele comportamento que eu posso ter para as pessoas verem que eu tenho aquele comportamento. E isso é que é importante. E o problema é ensinar que o que importa é somente isso, ok? Apesar de Paulo ensinar várias vezes a importância de performance, sim, a importância de comportamento, a importância da aparência, né? Paulo ensinou isso, ele ensinou termos equilíbrio. O problema é achar que só isso agrada a Deus. Se eu tenho aparências e performances externas, eu sou homem de Deus e mulher de Deus. Querido, preste atenção. O cristianismo preocupa com o por fora, não com o por dentro. Então, nós temos mudanças externas, performances, comportamentos externos, mas não vem uma transformação dentro da gente, ok? Infelizmente, as vestes, o cabelo, entende? O pular, o gritar, o falar em línguas, o cantar, o adorar a Deus, o chorar durante um culto, e o sentir emoções enquanto está assistindo uma pregação, um louvor, isso aí é que é o importante. Mas as pessoas não preocupam com aquilo que deve ocupar verdadeiramente o coração. São apenas aparências. É aquilo que eu digo, são crentes exemplares dentro da igreja, ou um crente perto do outro, próximo do outro. Pergunta para a esposa, pergunta para o marido, pergunta para os filhos se o pai e a mãe são esses crentes todos dentro de casa. Pergunta para os vizinhos, pergunta para o colega de trabalho, na escola onde estuda. Pergunta para os familiares se a pessoa é esse crente todo que ele demonstra dentro da igreja ou quando está perto de outro crente. Entenderam isso aí? Querido, e é isso que a religião traz. Esse é mais um dos motivos que eu falo para você. Jesus não fundou religião. Jesus não abriu placa de igreja. No Brasil, as que são registradas já passa de 30 mil denominações diferentes. Essas as que são registradas, e existem milhares e milhares que não são registradas, que são clandestinas. E quando eu falo assim, não são 30 mil igrejas, que tem umas que têm centenas, milhares de congregações, de filiais. Então são milhões e milhões de igrejas pelo mundo, e Jesus não abriu nenhuma dessas placas, nada. Que a grande maioria, o que é importante é a performance, é o externo, é a aparência, entende? É uma religião que coloca barreiras, que coloca limites, que aprisiona, que tenta moldar as pessoas ao sistema. Aqui, o cristão tem que agir assim, tem que vestir assim, ele tem que ser assim. Então a pessoa aceita Jesus e imediatamente ela é amoldada aos comportamentos e vestimentas do sistema, e não coloque palavras na minha boca. Então quer dizer que o crente pode andar de qualquer maneira? Eu não estou dizendo isso, eu estou falando da importância para a aparência externa e não da importância para a mudança, a transformação interna. Vou dar um exemplo aqui para você, vou dar um grande exemplo. O que Jesus disse? As pessoas vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês tiverem amor uns pelos outros. As pessoas vão acreditar que o Pai me enviou e eu envio vocês quando vocês tiverem amor uns pelos outros. Dentro de uma mesma congregação, ódio, mágoa, ressentimento, falta de perdão, desejo de vingança, sabe? Mas a aparência externa é impecável. Não tem uma tatuagem, não coloca um piercing. As roupas, sabe, decentes, as roupas ali ponderadas, não é isso? Então, choram, cantam, oram maravilhosamente. Alguns cantam, gritam, pulam pelo chão, falam em línguas estranhas, mas cheio de mágoa, e diz que é cheio do Espírito Santo. Desejo de vingança, rancor, falta de perdão, né? Então, desejos de que as outras pessoas se dão mal, né? Então tá cheio disso aí. Isso é religião. O cara diz que é cheio do Espírito Santo, mas pergunta se ele tem amor por aquelas pessoas que são de religiões de matriz africana, se eles são cheios de amor pelos
os católicos romanos, se amam as prostitutas, se têm amor pelos homossexuais, entende? Se os lulistas amam os bolsonaristas amam os lulistas. Então, querido, não tem nada a ver. Então, eu só estou dando um exemplo, o amor ao próximo. Então, a religião é só uma forma de se amoldar. Agora, Jesus é a palavra e nós temos que nos amoldar à palavra. Quando nós damos lugar para a palavra de Deus, o Espírito Santo entra. Agora, preste atenção, quando uma pessoa é realmente alcançada pelo Espírito Santo, o que João diz? Que o Espírito Santo vai convencer as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Entende? Aquilo que é realmente errado, o Espírito Santo vai tirando de mim. Mas eles preocupam em moldar as pessoas com as aparências e performances externas. Internamente não tem nada transformado. São desonestidades e um monte de outras coisas. Comportamentos que não têm nada a ver com o Evangelho. Comportamentos que o Evangelho mostra que temos que ter e as pessoas não têm. Entende, querido? Então, temos que ser moldados por Jesus, pela palavra, pelo Espírito Santo. Não estou aqui dando margem para ninguém viver no erro. O problema não é somente as aparências, ok? O problema é achar que as aparências, as performances são suficientes para agradar a Deus. Com isso, o cristianismo matou, mata e continua matando o verdadeiro Evangelho de Cristo.